Olá, muito boa tarde. Nasceu em 1991 e tem o processo de canonização em curso. Chama-se Carlo Acutis, um jovem com um percurso de vida breve, incapaz de achar indiferente quem o conheceu, e também o autor da sua biografia em português, o padre Ricardo Figueiredo, que está hoje connosco e com quem já falaremos depois de lhe mostrar notícias que marcam a atualidade. Desconhecimento e preconceito impedem a comunicação entre as organizações laborais e as empresas. O mundo laboral e a sua conciliação com a vida pessoal dos trabalhadores foi tema em destaque em mais uma sessão preparatória para a Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, que decorreu desta vez em Almeirim. Um itinerário que é feito a nível local, começou a 4 de outubro através de vigílias em vários pontos da Diocese de Santarém e encontros com vários interlocutores sobre temáticas diversas. E como estamos aqui numa zona rural, não é? Achamos que seria de todo o interesse que falássemos um pouco sobre a santidade no trabalho e qual é que é a nossa missão comum entre, digamos, os patrões, entre aspas, e os trabalhadores. Uma ocasião em que as relações laborais e a centralidade da pessoa motivaram o debate. Como dizia o Papa João Paulo II várias vezes, lembro-me dele o ter dito quando esteve cá em Portugal, é o trabalho para a pessoa e não a pessoa para o trabalho. E às vezes vemos que não é assim que se organiza a vida das empresas. Quando na doutrina social da Igreja se fala do primado do trabalho sobre o capital, o que se quer dizer é isso mesmo, que as pessoas têm predominância sobre as coisas e o capital, na medida que são aqueles meios técnicos e financeiros que devem estar ao serviço das pessoas e não o contrário. E segundo o responsável da Liga Operária Católica, para garantir a importância da pessoa humana neste diálogo de interesses, importa superar algum preconceito e desconhecimento. Eu acho que um dos aspectos essenciais é que há muito desconhecimento entre a vida das organizações dos trabalhadores e as empresas. E há às vezes preconceitos que levam a uma dificuldade de aproximação. Eu acho que é possível conversar tudo, é possível clarificar muitas coisas entre nós e é possível responder a aspectos essenciais da vida das pessoas, tanto como empresários, como patrões ou tanto como trabalhadores nas próprias empresas. O papel dos cristãos no ambiente laboral passa pela coerência com os valores que se professam e determinação que se pede ao crente. Às vezes comparo-me, estando numa empresa há muitos anos, como aquele cinzelador, aquele pedreiro que está numa catedral a partir a pedra e que vai partindo a pedra e vai construindo a catedral. E muitas vezes a catedral ficou lá para perdurar durante séculos e as pessoas que vêm depois ver a catedral não sabem quem partiu a pedra, quem trabalhou a pedra, mas a catedral está lá para ser vista e para servir a todos durante gerações. Eu acho que o trabalho do cristão numa organização é um bocadinho esse do partir a pedra. Esta dinâmica da Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos procura incrementar uma consciência de maior envolvimento na ação da Igreja. Eu acho que cada vez mais os leigos sentem-se movidos a participar no mundo, veiculando a sua fé, aquilo em que acreditam e a maneira como se põem na sua vida enquanto católicos. Cada vez mais o caminho da Igreja será esse, e isso acho que é notório até na própria forma de abordagem que o Papa Francisco tem feito, com uma linguagem que é acessível a todos e que toca todos os aspectos da vida das pessoas. Os encontros preparatórios conduzem à Praça Central, que no próximo sábado reúne em Santarém os participantes na Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, desta vez centrado na expressão da escritora Etty Hillesum: "Prometo viver a vida em pleno e até ao fim." O seminário é o espelho da vida da Diocese. Se está vazio, algo não está bem. Palavras do Bispo de Aveiro a propósito da Semana dos Seminários.
A Diocese de Aveiro foi este ano a responsável pela elaboração dos materiais de apoio à Semana dos Seminários, que se concluiu no passado domingo. Para os responsáveis da Diocese, este foi um desafio que associaram à pesca milagrosa e à fragilidade de Pedro. Muitas vezes em seminário, quem entra no primeiro ano e no segundo ano percebe as suas fragilidades. Para o reitor do Seminário de Aveiro, os jovens continuam a sentir o apelo à vida consagrada, embora as pressões do mundo sejam muitas. Mas diante desta interpelação, muitas vezes os rapazes sentem-se profundamente incomodados e lutam com isto. E é bonito ver que alguns vão fazendo esse caminho, muitas vezes não querendo arriscar, mas com o medo de poder falhar. E este medo de poder falhar às vezes bloqueia. E somos convidados, por isso, a crescer na fé, a crescer na maturidade da fé, para podermos confiar em Deus e entregar a vida. E este é o caminho que nós temos para propor em seminário de base. O bispo da Diocese fala em dias difíceis. Nos 5 anos em que está à frente desta Diocese, ordenou 5 sacerdotes, mas nos próximos 6 anos apenas tem a perspectiva de 2 ordenações. É um desafio à Diocese. O seminário tem de continuar a ser o centro da nossa vida eclesial, porque o seminário também é a imagem, muitas vezes, dessa mesma vida eclesial. Este compromisso, a evangelização, o anúncio do Evangelho, e eu acho que temos um caminho grande a percorrer. Dom António Monteiro considera que o importante é a busca da felicidade pelos jovens. E que os jovens coloquem a si mesmos esta questão fundamental: qual é o futuro da minha vida? O que é que Deus me pede? Como é que eu vou ser feliz? Qual é o caminho que eu vou... Porque isto todos o colocam, de um modo ou de outro, todos põem esta questão. E nós temos de ajudar os jovens na pastoral universitária, na pastoral juvenil, nas paróquias, nas próprias catequeses, a fazerem-se a si mesmos a pergunta: o que é que Deus quer de mim? Qual é o caminho que eu devo percorrer para ser feliz? E é por aí que nós devemos ajudar os jovens. O desafio vocacional associado a um projeto de felicidade na entrega aos outros, uma semana a olhar os seminários com um tema sugestivo: o Senhor não pensa apenas naquilo que tu és, mas em tudo aquilo que poderás chegar a ser. Para quem sou eu? Rapazes e raparigas tentaram responder a esta questão no último fim de semana no Seminário de Porto Alegre. Na Semana dos Seminários, nada como visitar um e saber o que fazem os seminaristas. O desafio partiu da Pastoral Juvenil da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, e jovens de toda a Diocese aceitaram o desafio. Para mim é a semana em que rezamos pelas vocações e pelos seminaristas, e esta atividade é bastante boa para nós jovens sabermos o que é a vida de um seminarista, pois não temos muita noção. Já pensaste no que é que vai ser o teu futuro? Por onde é que gostarias que passasse? Já refleti se passaria pela igreja, mas no meu caso acho que não se enquadra. Pela igreja queres tu dizer, por uma vocação consagrada? Sim, exato. Pela igreja vai passar sempre? Sim, claro, sim. A Semana dos Seminários foi a oportunidade para os responsáveis da Pastoral Juvenil lançarem este convite a que os mais novos se interroguem pela sua própria vocação. Levar os jovens ao encontro de Deus e eles entenderem melhor qual é o caminho deles e procurarem a verdadeira vocação deles dentro da igreja. O dia começou com dinâmicas diversas e passava por um encontro para escutar o testemunho vocacional. Este é um encontro de jovens e pretende-se que eles consigam refletir na sua vida com mais seriedade. É, no fundo, uma proposta vocacional alargada. Estamos na Semana dos Seminários, queremos desmistificar o que é um seminário, mas não queremos que eles sejam todos seminaristas ou padres, queremos que eles se habituem a escutar-se a si mesmos, a escutarem o Senhor, para depois poderem decidir. E para ajudar nesse discernimento, nada melhor que o testemunho dos que viveram esta opção
na primeira pessoa. Foi algo que eu, a início, recusei completamente. Mas, com o passar do tempo, como se uma semente que tivesse sido plantada, muito fruto da minha oração também, essa semente como se foi desabrochando. E fruto disso, eu fui-me interpelando. Será que realmente não é Deus que me está a chamar? O que é que eu tenho a perder se for fazer um discernimento? E a cada dia fui pensando sobre isso, fui tendo algum acompanhamento da Diocese e eis-me aqui agora no seminário. O maior testemunho que posso dar é ter confiança e não desistir. E se realmente na sua vida sentem este apelo da parte de Deus, que sigam e que não tenham medo de arriscar e de dar toda a sua vida se for essa a vontade de Deus. Foi assim também comigo. Também eu senti que Deus me chamava de uma maneira mais radical e dei a minha vida e propus-me este caminho que estou agora a fazer. Os jovens responderam assim ao apelo do Papa Francisco na exortação Cristo Vive e ao desafio da Pastoral Juvenil, que os convidou a olhar o futuro e a vocação. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Carlo Acutis é um jovem italiano que viveu 15 anos e tem o processo de canonização em curso. Carlo era come tutti i bambini, solo che aveva questa fede immensa. Era un ragazzo come tanti altri, è la prima impressione che ho avuto. Non mi era mai capitato di vedere un bambino che partecipava tutti i giorni alla messa. Quello che Carlo diceva lo viveva veramente, era la testimonianza della sua esperienza diretta di cristiano, no? La chiesa era il luogo dove lui attingeva nel silenzio, nella preghiera, nell'adorazione, lo stile che avrebbe portato fuori nella vita. Não Eu, Mas Deus, a biografia espiritual de Carlo Acutis, é o título do livro do Padre Ricardo, que está hoje connosco. Padre Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. A primeira coisa que lhe perguntava é como é que descobriu este jovem italiano e a sua vida breve, não é, de 15 anos. Muito breve, muito breve. Descobria quando foram aprovadas as virtudes heroicas, o decreto das virtudes heroicas. Em julho de 2018, o Papa Francisco já aprovou esse decreto, foi reconhecido que ele de facto viveu a vida cristã a um nível heroico, a um nível da santidade, e dei-me conta desta história. Daí veio depois o passo seguinte de querer publicar, ou de querer escrever sobre ele. A biografia. Já tinha escrito uma biografia sobre um outro jovem com fama de santidade. O santo surfista, não é? Exatamente, o Guido Schäfer. E então pareceu-me uma ótima história para dar a conhecer, de um exemplo de santidade, e que o propus a Paulo aceitou, e depois tive uma grande surpresa ainda, que quando já tinha terminado a primeira redação do livro, o Papa Francisco publica a exortação apostólica Cristo Vive, aos jovens, onde também propõe o Carlo Acutis como um modelo de vida, e portanto senti-me assim muito, muito confirmado e com muita certeza que esta seria uma história que marcaria e que ajudaria muitos dos nossos jovens católicos a serem santos. E quem é Carlo Acutis? Exatamente. Carlo Acutis, como já foi tão jovem, nasceu em 1991, nasceu em Londres, onde os pais, o Andrea e a Antónia, estavam a trabalhar na altura. Nasce em Londres, em maio de 91. E aqui já agora só uma pequena nota pessoal, que foi uma das coisas que me marcou no Carlo, foi isto. Eu nasci em 1990. Eu tenho só mais um ano que ele. É quase contemporâneo. Exatamente. E, portanto, ele só tem processo de beatificação e eu pensar o que é que eu ando a fazer pela minha santidade pessoal. Também é foi uma boa questão. Portanto, ele foi batizado logo em pequenino e os pais são a própria mãe tem uma entrevista em que diz isso. Diz que são os nossos típicos católicos não praticantes, como nós costumamos chamar
em que ela até diz, somos dos católicos, vamos 3 vezes à missa, no batismo, na primeira comunhão e no casamento. E então, eles seguem esta vida. Os avós do Carlo, por outro lado, têm uma vida de fé mais viva e mais forte, mas o Carlo começa desde pequenino a dar vários sinais de fé e de amor a Jesus, com pequenas histórias que se vão contando, quer das amas, quer a própria mãe conta que vai na rua com ele e ele vê uma igreja pequenino e diz que quer ir àquela igreja dar um beijinho a Jesus ou dar um beijinho a Nossa Senhora, como ele dizia, daquela forma assim muito... Quer entrar nesses ambientes, criança. Exatamente, começa a mostrar estes sinais de fé desde pequenino e vai crescendo como um jovem normalíssimo na escola, com todo o percurso normal de vida, mas também mesmo na escola, além de ser um miúdo completamente normal, é também alguém que cuida da vida cristã e diante dos colegas de mostrar o desejo de ter formação cristã, em alguns debates nas escolas sobre assuntos, as questões fraturantes, sempre defender aquilo que era a doutrina católica. Aconteceu uma vez, também se conta, que uma vez na turma fizeram um esquema, quem é a favor do aborto, quem é contra, e ele era o único contra o aborto, e mesmo assim esteve ali firme a defender o que era a doutrina católica e aquilo que é a proposta da vida católica. E também neste percurso normal veio-se mostrar um grande informático. Morreu muito jovem. Isso é uma dimensão mais, enfim, não profissional, porque não chegou a ser, mas era um gosto pessoal que ele tinha de passar muitas horas diante do computador. Um gosto pessoal, mas já com alguma chave quase profissional, porque alguns amigos engenheiros informáticos dos pais, quando viam o que ele gostava de informática, o que ele sabia de programação e de outras coisas, ele é um gênio da informática, diziam logo desde pequenino. E ele sempre preocupava-se por isto. E mesmo na informática, uma dimensão muito importante que uma colega dele de turma conta, que ele dizia sempre que deviam saber era programação. E não só os programas na ótica do utilizador. Exatamente, não. Tinha de ser programação, porque foi assim que ele levou a própria vida. Há uma frase que o Papa sublinha dele, que era: todos nascemos como originais, muitos morrem como fotocópias. É uma das frases que o Papa também sublinha do Carlo. E este gosto dele da programação até significa isto. Não é? Nós temos de agarrar a vida por dentro. E ele é este exemplo de vida e de fé, de pegar tudo por dentro e não apenas como de uma forma superficial. É isso que faz com que o Papa Francisco proponha como modelo à juventude? Exatamente. Ele propõe o Carlo como exemplo de juventude exatamente porque muitas vezes nos nossos dias, e os nossos jovens dizem, este nosso tempo com a tecnologia, com as várias coisas que nós temos à disposição, torna mais difícil ser cristão, porque temos acesso a muita coisa. E o Papa diz, não podemos dizer que é mais difícil, porque o Carlo é um exemplo concreto como, tendo todos os meios, mostrou que a santidade é possível, mesmo quando neste ambiente que tantas vezes parece difícil. Portanto, é possível, e é possível ter na informática, no uso dos computadores, viver tudo neste esquema e nesta vida, neste projeto de santidade. Depois, aliando também um grande amor à Eucaristia, que o Carlo tinha e que usou os meios informáticos também para dar a conhecer, nomeadamente tendo feito uma exposição sobre os milagres eucarísticos e assim divulgando esta devoção e o grande amor que ele tinha entre adoração e comunhão nesta intimidade com Jesus. Ele que dizia, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Na memória fotográfica que é publicada neste livro, vejo que está uma fotografia dele em Fátima. Sim, exatamente. E algumas outras fotografias também aqui em Portugal. Sim. A família dele tinha bastantes meios económicos e então muitas vezes perguntavam onde é que ele queria ir de férias ou passear. E é uma das coisas que também falam sobre ele, é que ele não escolhia os destinos da moda, mas pedia para ir a sítios de peregrinação. Ou de aparições de Nossa Senhora, Fátima, Lourdes, alguns na própria Itália, onde ele morava. Ele depois foi muito cedo morar para Milão e ali cresceu. Mas pedia sempre para estes sítios. Então, Fátima, ele tinha um grande amor a Fátima e tinha até uma visão que marcava muito os pastorinhos e de forma muito particular o Francisco, também com grande amor à Eucaristia. E estas quase almas gêmeas com 100 anos de diferença. O que é que fez com que a sua vida fosse tão breve, com que ele morresse aos 15 anos? Exatamente. Ele começou a dar, no mês de setembro de 2006, alguns problemas de saúde, entre idas ao médico e voltas. Não conseguiam descobrir o que era, até que conseguem perceber que ele tinha uma leucemia fulminante. E viveu 10 dias apenas entre o diagnóstico e a morte.
viveu também aí com um sentido cristão muito profundo. Quando ele percebe que ia morrer, a primeira coisa que diz à mãe é: ofereço os meus sofrimentos pela Igreja e pelo Papa para não ir para o purgatório e ir diretamente para o céu. Era o grande desejo dele. E uma última questão sobre este processo de canonização, em que fase é que está? Sim. Neste momento, portanto, como eu disse, ele já é venerável, Carlo Acutis, já foi reconhecido as virtudes heroicas, já foi entregue um milagre para ser analisado e que foi proposto há poucos meses. E, portanto, estamos neste momento a aguardar o reconhecimento do milagre e depois a marcação da beatificação. E depois a canonização que esperamos, e a declaração dele, esperamos nós, como padroeiro dos informáticos. Exatamente, há também essa aspiração, não é, para que seja o santo padroeiro dos informáticos. Nós, muitos, não só eu, mas muitos dos que conhecemos a vida do Carlo, desejamos muito que ele venha a ser declarado, e o Papa deu um sinal muito forte sobre isso. Temos uma referência a Santo Isidoro de Sevilha, creio, para já, mas aqui há um exemplo bem mais próximo, não é? Exato, e que é muito recente e que mostra como é que também a informática é um meio de santificação, e não só pessoal, mas também da santificação dos outros. Ele que foi um grande evangelizador da internet, se há 500 anos fomos descobrir outros continentes, há este grande continente que é a internet e a informática para hoje evangelizar, e o Carlo é o grande evangelizador e o grande modelo de evangelizador para todos nós. Também o exemplo nesse ambiente. Padre Ricardo Figueiredo, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este percurso de vida de Carlo Acutis. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45, numa semana em que lhe falamos sobre a Praça Central, o Encontro Nacional de Leigos, que acontece este sábado em Santarém. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.